Abrir as Bíblias em Mateus capítulo 14, voltamos ao Evangelho de Mateus. E hoje vamos tratar do texto que fala da morte de João o Batista e o medo que faz perder a Cristo. Mateus capítulo 14, o medo que faz perder a Cristo. Nós estamos a continuar então o estudo versículo a versículo do Evangelho de Mateus, que foi escrito por um dos 12 apóstolos, foi precisamente Mateus, que nos ajuda a compreender quem é a pessoa de Jesus, que nos vai apresentar como sendo o Messias prometido, o Cristo, Rei, Senhor. E acabamos o capítulo 13, não é? Estamos a andar e chegamos ao capítulo 14. Chegados aqui ao capítulo 14 de Mateus, vamos ler hoje estes primeiros 13 versículos, que diz: Naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, a mulher do seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia de natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degollar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado e, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Muito bem, estamos então no capítulo 14 e o Messias, como temos visto, foi rejeitado, mas o Rei Jesus, com os seus discípulos, apóstolos, continua a pregar o reino de Deus. Podemos até chamar-lhe o ministério do Rei rejeitado. Ele, Jesus, o Messias, há muito esperado, há muito prometido, rejeitado pelo povo, mas entre o povo alguns creem. E assim o Senhor Jesus, com os 12, o Senhor está a mover-se entre esse povo para apresentar a mensagem do reino de Deus. E agora, versículos 1 até 13, vemos que Herodes mata João o Batista. Em casa podem ler também em Marcos 6 e em Lucas 9, que tratam do mesmo tema e completam a informação da morte de João Batista. E agora vejam, este é um incidente que o Espírito Santo escolheu para ficar aqui registado, não é? O Espírito Santo é o inspirador da palavra de Deus. E, portanto, o Espírito Santo decidiu escolher este incidente para que nós possamos ver que, quer no tempo de Jesus Cristo, quer na nossa era, vai haver muitos que, com um coração duro, um coração pedregoso, vão rejeitar a mensagem do reino de Deus. E, de facto, na última mensagem, se ainda se lembra, capítulo 13, nós vimos que trata de uma cidade, não é? Tema antes deste, uma cidade inteira rejeitou a Cristo.
Agora vamos ver um homem que rejeita Cristo. Na última mensagem vimos pessoas comuns, normais, que se opuseram ao Rei Jesus. Agora vemos um rei, Herodes, que se opõe ao verdadeiro rei. A última passagem revelou o tratamento que deram ao Messias. Agora vamos ver o tratamento que deram àquele que foi o precursor, aquele que veio à frente, o mensageiro, o agente do Messias, que foi João o Batista. Versículos 1 e 2, nós vamos ver o grande poder da consciência. A consciência. Todos nós temos consciência e a nossa consciência é poderosa. Vemos, naquele tempo, ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus e disse aos seus criados: este é João o Batista, ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele. Ora, então, uma das personagens deste texto é Herodes. É Herodes. Diz aqui o tetrarca. O tetrarca significa um governante que governa uma quarta parte de uma área. Tetra tem a ver com um quarto de alguma coisa. Naquele tempo, Israel estava debaixo do Império Romano, como sabemos, e o imperador romano permitiu que Herodes fosse uma espécie de rei, um governante, subordinado a Roma, numa das regiões de Israel. Se os irmãos se lembram, houve vários Herodes no Novo Testamento. Vamos ver um pouco de história sobre estes vários Herodes. O primeiro Herodes que temos foi o Herodes que perseguiu Jesus quando Jesus nasceu. Chamava-se Herodes o Grande. Ele era idumeu, significa era descendente, vejam, de Esaú, que era um filho de quem? Esaú? De Isaac. Não é? Então, ele, Herodes o Grande, era idumeu, descendente de Esaú, era um árabe, casado com uma samaritana, naquela altura, a governar os judeus, descendentes de Jacó. As coisas interessantes. Mas o domínio de Herodes o Grande era sobre toda a Palestina daquela era. Quando este Herodes morreu, Herodes o Grande, por volta do ano 4, que depois, quando souberam os pais de Jesus, regressaram do Egito, quando ele morreu, a região onde ele era governante foi dividida pelos seus 3 filhos, que eram Arquelau, Filipe e Antipas. Arquelau recebeu a região do sul, da Judeia e da Samaria. Filipe recebeu Traconites e Itureia, que ficava a norte. E o Herodes Antipas, que nesta altura já governava há cerca de 32 anos, recebeu a região da Galileia, onde Jesus teve grande parte do seu ministério, e governava Pereia, que ficava do outro lado do Rio Jordão. Ainda houve outros Herodes. Herodes Agripa I, que era neto de Herodes o Grande, cuja mãe foi Berenice, e este Herodes Agripa, o primeiro, aparece em Atos capítulo 12. Mandou prender alguns crentes da igreja e mandou matar Tiago. O filho deste, Herodes Agripa I, este Herodes Agripa I, como sabem, foi depois morto por um anjo de Deus, foi comido por vermes, porque não deu glória a Deus e se envaideceu. O filho dele foi Herodes Agripa II, vai aparecer no julgamento de Paulo, em Atos capítulo 25 e 26. Mas a história de todos estes Herodes que estão aqui no Novo Testamento, é uma história de corrupção, mundanismo, assassinatos. Herodes o Grande mandou, sem problema nenhum, assassinar criancinhas com menos de 2 anos.
tudo o que era opositores a eles, aos Herodes, rivais, podiam ser esposas, até filhos. Quem quer que se opusesse aos Herodes, sem problema nenhum, eram assassinados. E o Herodes desta passagem é o Herodes Antipas, um dos filhos de Herodes o Grande. E o que temos neste texto é que Mateus, é interessante, Mateus vai escrever, fazendo uma retrospectiva, vai escrever do fim para trás, vai trazer aqui uma história, começa a relatar o que é que está a acontecer com Jesus e depois vai contar a história para trás que já tinha acontecido. Neste caso, sobre a morte de João o Batista. Então, o versículo 1 fala que naquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu sobre a fama de Jesus. A fama de Jesus chega até Herodes. Porquê? Porque Jesus, rejeitado, como sabemos, continua, prossegue em proclamar a sua mensagem do Reino de Deus. O Evangelho está a ser espalhado por Jesus, por todos aqueles lugares, e não apenas é a mensagem, é a pregação, também estão a acontecer muitos milagres poderosos às mãos de Jesus, curas, feitos poderosos. E eis que Herodes Antipas, diz aqui, ouviu falar desta fama de Jesus. E como é que reage o rei Herodes Antipas ao ouvir falar da fama de Jesus? A reação dele é, diz aos seus criados, esse que está a fazer essas coisas é João Batista, que ressuscitou dos mortos e por isso está a fazer estas maravilhas. Ou seja, Herodes lembrou-se dos seus atos perversos contra aquele homem santo, que foi João Batista, e o coração dele desfaleceu. Ou seja, a consciência de Herodes dizia-lhe que ele desprezou e tratou mal, de uma forma tão violenta, sem piedade, João Batista, e cometeu um assassinato vil e abominável. E a reação dele, e no versículo 2, é essa, é de não reconhecer a pessoa de Jesus. Ele ouviu falar da fama de Jesus, mas não reconheceu a pessoa de Jesus, no sentido de o querer conhecer verdadeiramente e de o poder aceitar. Mas o que é que revela? Um tremendo peso e culpa de consciência por aquilo que ele tinha feito. Então a preocupação de Herodes era que João Batista, que ele mandou assassinar, ressuscitou dos mortos e voltou a viver para apresentar contas. Acertar as contas com Herodes. Era um absurdo este medo, este pavor em que Herodes acreditava, ou seja, acreditava que quem ele matou ressuscitou para vir atrás dele. Então Herodes disse que Jesus era a pessoa de João Batista que tinha ressuscitado dos mortos. Versículos 3 e 4, temos então aqui a revelação que Mateus vai fazer a história para trás. Temos aqui o motivo desta atitude cruel de Herodes. Porque Herodes tinha prendido João, tinha-o amarrado, colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. Quer dizer, Herodes mandou matar João, a única pessoa que teve a coragem de o enfrentar com a verdade, de o criticar pela vida de pecado de Herodes. O que é que aconteceu? Herodes Antipas, numa visita que fez a Roma, onde estava Filipe, seu irmão, seduziu a mulher do irmão, esta Herodias, seduziu-a e roubou, entre aspas, não é? Roubou a mulher do seu irmão e casou com ela. Ele também era casado, mas desfez o casamento dele e roubou a mulher do seu irmão Filipe
e casou com ela. Mas João Batista enfrentou e disse lá no versículo 4, João dizia, não te é lícito possuí-la. Quer dizer, João era de facto, vejam, um corajoso profeta de Deus. Ele anunciou a vinda de Jesus Cristo e nesse anúncio, nessa proclamação da vinda de Jesus, como sabemos, já estudámos isso, denunciou o pecado de todos, sem exceção, até do rei Herodes. A mensagem de João Batista era clara, era igual à mensagem de Jesus. João Batista começou a pregar da mesma maneira que Jesus. Arrependei-vos, deixai o pecado, voltai-vos para Deus. Quer dizer, João Batista era um confrontador bíblico. Nós vamos ler aqui Lucas capítulo 3, para os irmãos verem, uma ocasião, lá do ministério de João Batista, Lucas 3, versículo 7. Vejam, diz, dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. À multidão, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, ele era frontal, e a multidão perguntava, então o que é que faremos? O que é que temos de fazer? E ele explicava. Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Chegaram os publicanos, cobradores de impostos, que, como sabemos, roubavam, infelizmente, através dos impostos, os próprios judeus, do seu próprio povo. Para serem batizados, e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que vos está ordenado. Vocês estão a pedir demais. Não peçam. Peçam só aquilo que é justo. Versículo 14. E uns soldados o interrogavam também, dizendo, e nós que faremos? E ele disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Portanto, João Batista, quem quer que viesse ter com ele, multidões, publicanos, soldados, há outras ocasiões, os fariseus e os escribas, ele a todos dizia frontalmente, não era um diplomata, de dizer, ora vamos lá ver. Não, ele era logo frontal. E até o rei Herodes. É preciso ter muita coragem. O rei Herodes era um sanguinário, um homem, um político poderoso, que tudo o que se opusesse a ele mandava matar, e ele disse logo, não podes ter a mulher do teu irmão. Não é? Portanto, há aqui, irmãos, uma palavra importantíssima, porque esta é a marca da verdadeira grandeza de um crente, de um verdadeiro cristão, de um homem e de uma mulher de Deus, que é confrontar destemidamente os pecados do mundo, os pecados dos homens, mesmo que sejam os mais altos líderes da nação ou do mundo. Quando há pecado, não devemos ter receio de confrontar as pessoas com o seu pecado. Muitos crentes, por causa desta determinação, podem ficar nas mãos de fortes líderes e perigosos líderes, como João ficou. Mas João era um homem de Deus. Cristo confrontou também as pessoas. Paulo confrontou também. Pedro, igualmente. João Batista. Ou seja, é a única maneira certa de mostrarmos ao mundo a palavra de Deus é, como homens e mulheres crentes, confrontar o mundo com o seu pecado. E então João não cessava de falar deste ato pecaminoso de Herodes. E Herodes, receando a multidão sobre aquela região sobre a qual ele dominava, para impedir qualquer reação das pessoas, prendeu João, e por isso João estava nas mãos de Herodes, mas também nas mãos de Deus. Versículo 5. E querendo matá-lo,
temia o povo porque o tinham como profeta. Vejam, os sentimentos de Herodes para com João eram dúbios. Por isso eu disse há pouco, Marcos 6 e também Lucas 9 têm mais informação sobre a prisão e a morte de João Batista. A mulher Herodias, aqui não há surpresas. Ela queria mesmo matar João Batista. Herodes tanto queria matar João Batista como o temia e ficava fascinado a ouvir João Batista. Vamos ler só Marcos 6, 19 e 20. Diz: e Herodias o espiava e queria matá-lo. Ele confrontou o rei e julgou o rei que não podia ter Herodias como sua mulher e ela queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia a João, tinha medo de João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança. E fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente o ouvia. Então tinha medo dele, queria matá-lo porque ele dizia que não podia ter Herodias como mulher, mas também ficava fascinado por este homem, por João Batista. E muitas coisas que João falava, ele atendia-o lá na prisão e com vontade o ouvia. Versículos 6, 7 e 8. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. Ora, Herodes dá uma festa pelo seu aniversário, e Herodias, que era uma mulher promíscua, ela já tinha tudo planeado. Ela sabia que o rei tinha estas atitudes e quando estava já assim com um copinho a mais, sabia que podia ser uma oportunidade. E ela instruiu a filha dela, que o nome não está na Bíblia, mas chamava-se Salomé, que teria entre os 14 e os 16 anos. Vejam, não ter problemas de instruir a filha a dançar de uma forma sensual para agradar. Este agradar tem a ver, é um agrado sexual. Dançar de uma maneira sensual na presença do rei para que este lhe oferecesse em troca do agrado dele pela dança, como vimos aqui, noutros textos diz, até metade do meu reino eu te dou, com juramento. E a mãe já tinha dito, quando ele fizer essa declaração, pedes-lhe, quer aqui já a cabeça de João Batista. Vejam bem. Então foi assim que João Batista veio a ser morto. Versículo 9, o rei afligiu-se. Mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato, dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Preciso ter coragem, não é? Uma jovem receber uma cabeça de uma pessoa decapitada e levá-la à mãe. Portanto, é mesmo... era assim este Herodes. Diz aqui o versículo 9 que o rei se afligiu. Então a história de Herodes temia João, como lemos há pouco. Mas no versículo 3 também temia a mulher. Mandou matá-lo por causa da mulher. Herodias deve ter dito, tens que o prender, tens que o matar. Temia João, temia a mulher. Versículo 5, temia o povo. Não posso matar porque o povo diz que ele é profeta de Deus. Temia pela sua reputação perante os convidados, versículo 9. Afligiu-se por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele. Afinal, temendo todas estas diferentes pessoas, mandou mesmo matar João Batista. Vejam que Herodes, com tanto receio por tantas pessoas, mas não com receio por Cristo. Sem receio nenhum pela palavra de Deus. Diz que Herodes ficou triste,
num outro evangelho, e teve remorsos, consciência dele, mas não se arrependeu. Ele podia ter dito, não, isso eu prometi, mas isso não. Mas não. Ele não se arrependeu. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, leva ao arrependimento, como diz 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Afinal, Herodes teve a tristeza em relação a João Batista do mundo e levou à morte dele. Vejam, irmãos, o que é o incrível. Herodes teve junto dele o maior profeta de Deus, como disse o Senhor Jesus. Teve o maior profeta de Deus à sua disposição por cerca de 1 ano. Não teve um dia, nem 10, teve cerca de 1 ano, teve ali o maior profeta de Deus, que lhe pregou a verdade, porque diz que ele de boa mente o ouvia, diz Marcos 6:20. Que lhe pregou a verdade, que lhe pregou o Evangelho, que pregou o arrependimento, que o avisou das consequências para a sua alma se não se arrepender. Mas Herodes perdeu a maior oportunidade da sua vida. Não creu, não se arrependeu, não se entregou a Deus. E Herodes é então exemplo de alguém que tem medo, sua consciência aflige-o, tem medo de tudo, tem medo de todos, mas não tem medo de Deus, não tem medo de Cristo, não teme a palavra de Deus. E quando uma pessoa não teme a Deus, não teme a palavra de Deus, essa pessoa está condenada para sempre. A sua alma está perdida. Irmãos, então vimos o peso da consciência. Agora, em segundo lugar, os filhos de Deus não devem buscar recompensa neste mundo. Às vezes pensamos, sou um crente tão fiel, tão bonzinho, tão dedicado, de certeza que Deus vai abençoar muito, tudo vai correr bem. Versículo 12, versículos 11 e 12 diz, e a sua cabeça foi trazida, como vimos, foi degolado. Versículo 12, chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Temos um final que contrasta com toda a cena. É um sinal belo para uma cena tão feia. João, de facto, tinha quem o amasse. João tinha quem o respeitasse. Os seus discípulos, que tomaram o corpo dele e o sepultaram. E, de facto, estes discípulos tinha sido através de João que eles conheceram o Evangelho, porque João era a voz de Deus para eles. Eles estiveram com o maior homem que eles podiam ter conhecido, que lhes pregou o arrependimento. Pela pregação de João Batista, estes discípulos creram, arrependeram-se, foram batizados. Irmãos, se houve ou se há na Bíblia um caso de fé, de fidelidade a Deus, de grande piedade, que não foi recompensada aqui nesta vida, é o caso de João Batista. Pensemos, irmãos, por um momento, que homem foi ele. Uma carreira muito curta, mas pensemos, irmãos, a que fim é que ele chegou. E nós podemos olhar e contemplar o maior profeta de Deus, como disse Jesus, profeta do Altíssimo, o maior nascido de mulher, que foi aprisionado como se fosse um malfeitor. Podemos contemplar João Batista decepado por uma morte violenta, ainda com menos de 34 anos de idade, um jovem. Aquela luz ardente de Deus que foi apagada, aquele pregador fiel, assassinado porque cumpriu o seu dever, para o qual ele foi chamado, para o qual o Senhor enviou aquele anjo que foi falar a João, seu pai, a Zacarias, seu pai.
E ele morreu assim, cumprindo o seu dever, para satisfazer o ódio de uma mulher adúltera, debaixo do comando de um tirano caprichoso. Por isso, irmãos, nós como crentes, não estranhemos se passarmos por tribulações. Somos crentes, fiéis, dedicados, zelosos. Não é um sinal de que estamos isentos de dificuldades. Temos aqui o exemplo de João Batista. Ele não merecia, mas Deus é que sabe. Irmãos, temos tribulações, temos sofrimentos nos nossos dias, permaneçamos fiéis, dedicados, zelosos, não estejamos à espera da nossa recompensa aqui neste mundo. E no versículo 13, Jesus ouviu a notícia e decide partir daquela zona para um lugar deserto com os seus discípulos. Em conclusão, irmãos, temos aqui a obra de um grande profeta, João Batista, que se concluiu. E aqui João Batista partiu para a sua recompensa celestial. Foi aqui. Como um homem fiel, um homem intransigente com o pecado, o verdadeiro profeta de Deus, sem concessões para com ninguém, nem em relação ao rei. Não tinha lícito possuí-lo, não teve medo. O Salmo 116, versículo 15 diz: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. A morte deste santo, ou seja, um homem santo é um homem crente que é separado do mundo para Deus, foi preciosa à vista do Senhor. Este grande profeta que foi morto. A seguir também o Senhor Jesus seria morto para ser o nosso Salvador. A maioria dos apóstolos de Jesus também foi martirizada por causa da sua fé e da pregação do Evangelho. E agora eu queria que, finalizando, prestássemos atenção a Lucas capítulo 23. Lucas 23, versículos 8 a 11. Isto é quando Jesus foi preso e Pilatos decide enviar Jesus a Herodes. E diz, e Herodes, Jesus é preso e então Pilatos diz, mandem aqui o Jesus que ele é da Galileia, lá ao rei Herodes que é o governante ali da Galileia. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. Foi o que nós tivemos a ver. E esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras. Mas ele, ou seja, Jesus, nada lhe respondia. E estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou, escarnecendo dele, escarneceu de Jesus, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Finalmente, Herodes, que tinha ouvido falar da fama de Jesus, no fim, no último dia de Jesus, ele esteve frente a frente com Jesus. Mas vemos aqui Herodes rejeitou a Cristo, desprezou a Jesus, fez-lhe muitas perguntas, mas Jesus conhece o coração. O que é que diz? Versículo 9, nada lhe respondeu. Nada lhe respondeu. Herodes rejeitou a Cristo, Cristo rejeitou Herodes. Era um coração, terreno duro, pedregoso. Herodes, por medo de uma mulher, Herodias, por medo de uma reputação perante os seus pares, por medo do seu trono, Herodes condenou a sua alma para sempre. João Batista perdeu ali a cabeça às mãos de Herodes, mas João Batista vive para sempre na presença de Deus. Herodes, não. Herodes está perdido eternamente. O medo fê-lo não aceitar a Jesus, mas desprezar e perder a Cristo. Irmãos, Cristo quer revelar-se a qualquer pessoa
que ainda não é crente. Quer. Mas se tu te agarras, te apegas orgulhosamente à tua reputação por medo que os outros possam pensar, medo de perder o teu prestígio, medo de perder amizades, perder a família, e não tomas uma decisão por Jesus, vais perder a Cristo. E estás a condenar a tua alma. E vai chegar um dia em que podes vir a fazer perguntas e já não há resposta. Arrepende-te hoje, crê hoje em Jesus como teu Salvador, a fim de receberes a vida eterna pela fé em Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então vamos cantar o cântico número 159, quem puder ficar em pé. Que a beleza de Cristo se veja em mim.